Tabernáculo da Fé apresenta a partir de agora o Programa da Fé. De volta à palavra original, com a exposição da palavra do Senhor, através da voz amiga do pastor Samuel Nascimento. A paz bendita do Senhor Jesus seja com todos. Eu quero iniciar citando a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Portanto, eu sou um porta-voz da palavra do Senhor. Em relação às mulheres pregarem o Evangelho, ocupar um cargo na igreja ou ensinar a igreja, nós vamos começar dizendo assim: de Gênesis a Apocalipse, não encontramos nenhuma mulher exercendo a função sacerdotal. De Gênesis a Apocalipse, ou no Velho Testamento e no Novo Testamento. Pois esse nunca foi o projeto de Deus para a mulher. Em toda a Bíblia, como eu já disse, em toda a Bíblia, nós podemos ver qual é o pensamento de Deus sobre as mulheres. E encontramos na palavra a objetividade sobre o assunto. Em Êxodo, capítulo 25, versículos 8 e 9, Deus diz para Moisés fazer um santuário. Êxodo capítulo 25, versículos 8 e 9. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Em Êxodo capítulo 28, versículo 1, está escrito assim: depois tu farás chegar a ti o teu irmão Arão, e a seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Isso no Velho Testamento. Jesus chegou a separar uma tribo, a tribo dos levitas, e somente os homens atuavam no templo. Vamos para o Novo Testamento. Em São Mateus, capítulo 10, versículos
2, 4 e 5, Jesus separa 12 homens para o apostolado. Jesus também teve 70 discípulos. Lucas, capítulo 10, versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. Quando Jesus Cristo subiu, ele desceu novamente em espírito. Está escrito em São João 14, 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim, e eu em vós. Em Efésios 4, versículo 11, está escrito: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós vemos que tanto no Velho Testamento, como também no Novo, mulheres não foram separadas para o ministério. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, do 11 ao 14, São Paulo diz: a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine e nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, do versículo 33 ao 37, está escrito: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas que estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem nas igrejas. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus, ou ela veio somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Vamos analisar essas escrituras. Primeira carta aos Coríntios, 14, do 33 ao 37.
porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então está claro que não era meramente para a igreja de Corinto, era para todas as igrejas. E São Paulo disse em Gálatas, capítulo 1, versículo 8: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, anuncie outro evangelho que vá além do que eu já vos tenho anunciado, seja anatema. Ouvintes, isso não quer dizer que somos machistas, porque teríamos que dizer que Deus é machista. Está escrito em Gênesis 3:19. Ou melhor, Gênesis 3:16. Deus disse para a mulher: o seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então, São Paulo disse para Timóteo que a mulher não deveria ensinar e nem usar de autoridade sobre o marido. Agora, se ela não pode ensinar nenhum marido, ela vai ensinar uma congregação? Ouvintes, está escrito em São João 4:24. Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Agora, o que Jesus encontrou no cenário de Israel quando ele veio? Ele encontrou um povo que havia abandonado a verdade e obedeciam tradições ao invés de obedecerem a palavra. São Mateus, capítulo 15, versículo 6 em diante. E assim invalidaste pelas vossas tradições o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O que é uma adoração em vão? É igual à adoração de Caim. Caim com Abel, ambos adoraram a Deus com sinceridade, mas somente Abel o adorou em verdade. Não basta ser sincero a uma religião. Nós temos que ser sinceros com a verdade. E a única maneira de adorarmos a Deus em verdade é obedecendo a verdade. E a verdade é a sua palavra. São João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
Ouvintes, é muito sério, porque estamos vivendo naquele tempo que São Paulo profetizou, na primeira carta de Timóteo 4. O Espírito expressamente me diz que em tempos posteriores apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Segunda carta de Timóteo 4, verso 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências. Esse é o mundo de hoje. O profeta Isaías profetizou no seu capítulo 3, versículo 12. Ah, meu povo, os que te guiam te enganam e destrói as suas veredas. Se você ler, você verá que o que estaria guiando o povo seriam mulheres. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, não estamos aqui rebaixando a mulher. Estamos aqui simplesmente colocando as coisas em seus devidos lugares. A mulher tem o seu e o homem também tem o seu lugar. Isso não é assim, diz o pastor Samuel. Isso é o assim diz o Senhor. Aos Romanos 3, versículo 4. Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.